Fala pessoal, trazendo aí agora a nossa aula 3 do curso de cinemática, né, nosso curso de física, e a gente vai aqui falar de movimento retilíneo e velocidade média. Falando do movimento retilíneo, basicamente vai ser um movimento que acontece em apenas uma direção, ou na horizontal, ou na vertical, ou numa diagonal, tá bom? Aqui é a representação de um movimento na horizontal, que é essa linha deitada. A gente está aqui nas posições 0, quando é 10 horas, deu 10 e 1, já está na posição 1 km. Ou seja, eu estou mudando as minhas posições com o passar do tempo. Estou fazendo isso aqui em apenas uma direção, logo ao movimento retilíneo. Avançando aqui. Deslocamento. Basicamente, o deslocamento é o quanto o corpo sai da sua posição original. Então, aqui eu estou dando um exemplo. Ó. Uma pessoa está na posição 30 metros, em uma reta numérica. Essa pessoa caminha até a posição 50 metros e depois volta até a posição 5 metros. Qual o deslocamento dessa pessoa? É importante que você perceber que no deslocamento só vai ser considerada a posição final e a posição inicial. Porque para você calcular o deslocamento, faz a posição final, x2, menos a posição inicial, x1. Então, no exemplo, ele termina na posição 5, embora ele tenha começado na posição 30. Então, como é que vai ficar a conta? Posição final, 5, menos a posição inicial, 30. 5 menos 30, menos 25. Não tem nenhum problema do resultado ser negativo. Vai ter situação que vai ser positivo, outras vai ser negativo e por aí vai. Ah, e um detalhe, tem que saber diferenciar deslocamento de espaço percorrido, tá? Deslocamento é isso, é o quanto você sai da posição original. O espaço percorrido é tudo que você vai andar no problema. Então, por exemplo, aqui ó, a pessoa estava no 30, aí ela foi para o 50, ela andou quanto? Andou 20. Depois do 50, ela foi lá para o 5, aí andou mais quanto? Andou mais 45 para fazer essa volta. Se tu fizesse 20 mais 45 daria 65. Então, nessa situação, o espaço percorrido, que seria tudo que ela andou, daria 65 metros, embora o deslocamento tenha dado menos 25. Então, assim, tem situações que o deslocamento e o espaço percorrido vai ser a mesma coisa, mas nem sempre, tá? Às vezes dá essa diferença. Avançando aqui. Falando da velocidade média. Para a gente calcular a velocidade média, essa aqui é uma das fórmulas mais conhecidas, eu acho, de física, né? Velocidade média é o ΔS sobre ΔT, o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. E aí aqui, se a gente for trabalhar no sistema internacional, esse deslocamento vai estar em metro e o tempo vai estar em segundo, para a velocidade poder ser dada em metro por segundo. Mas aí oscila, tá? Tem exercícios que vão dar diferentes unidades. O deslocamento pode ser dado em centímetro, pode ser dado em quilômetro, o tempo pode ser dado em hora, pode ser dado em dia, aí depende muito da situação. E aqui eu botei graficamente o que seria essa velocidade média. A gente tem aqui um gráfico, ó, x, que é a posição, t, que é o tempo. Então, é um gráfico xt, um gráfico de posição por tempo. A velocidade média é justamente a inclinação da reta. Tá vendo essa linhazinha aqui em vermelho? Esse θ que está aqui? O θ, ele vai ser o quê? O ΔX, que seria justamente esse nosso ΔS, que seria esse deslocamento, dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Aqui nesse gráfico, ó, começo na posição 10, vou até a posição 40. O deslocamento é 30. E aqui, estou na posição 2 segundos, vou para a posição 8 segundos. Ou seja, um intervalo de tempo de 6 segundos. Se tu fizer o 30 dividido por 6, vai dar 5. Então, nessa situação, seria 5 metros por segundo a velocidade média. A velocidade média é a inclinação da reta num gráfico xt, ok? Vamos avançar aqui. Ó, falando da velocidade escalar média. Tem uma diferença entre velocidade média e velocidade escalar média. No caso, a velocidade escalar média, ela é a rapidez, o quão rápido um corpo vai estar se movendo. E aí aqui tem uma diferença, ó, não é mais o ΔS que está em cima, e sim a distância total. Essa distância total é aquele espaço percorrido que eu tinha citado antes, que é tudo que o corpo vai andar, tudo que o móvel vai estar se deslocando, né? Vai estar se deslocando no sentido de estar andando no problema. Tudo que ele andar entra aqui na distância total. E esse S-med, de novo, isso aqui é uma anotação do Halliday, aí eu usei a mesma, tá? Esse S-med representa essa velocidade escalar média, ok? E o ΔT é o intervalo de tempo, aí não muda nada. Tanto na velocidade média quanto na escalar média é o ΔT que aparece ali no denominador, tá? Mas tem essa diferença. O deslocamento é o quanto sai da posição original, enquanto a distância total é tudo que o corpo vai percorrer dentro da situação. Avançando aqui, ó, conversão de velocidade. Eu coloquei essa tabelinha aqui na esquerda, que são os valores que mais aparecem dentro dos exercícios de cinemática.
Óbvio que você não vai tentar decorar tudo, mas esses 4 valores eles aparecem tanto que vai acabar vocês sabendo os dois resultados direto, né? 10 metros por segundo equivale a 36 km por hora, 20 metros por segundo equivale a 72 km por hora, o 30 metros por segundo equivale ao 108 e o 40 equivale ao 144. Como que você faz para converter de km por hora para metro por segundo? Se tiver em km por hora, você vai dividir por 3,6 para poder ter a velocidade de metro por segundo. Em contrapartida, se tiver em metro por segundo e você quiser passar para km por hora, você vai multiplicar por 3,6. Então toma cuidado para não confundir, e esses 4 valores que estão aqui são os que mais aparecem dentro dos exercícios gerais de cinemática, tá bom? Avançando aqui, ó. E aí aqui entram as questões de exemplo. São 3 questões que eu coloquei de exemplo e depois os exercícios propostos. Os exemplos eu já resolvi e eu vou colocar aqui o vídeo para vocês verem as resoluções, tá bom? Então só vou passar aqui. Bem, trazendo aqui a questão da Iane, o exemplo. Num edifício de 20 andares, o motor do elevador consegue subir uma carga com velocidade constante de 2 metros por segundo, gastando 30 segundos para chegar ao topo do prédio, percorrendo assim integralmente os 20 andares. Se todos os andares apresentarem a mesma medida, qual a altura de cada andar? Bem, nesse problema eu já tenho a velocidade e já tenho o tempo. Então eu preciso inicialmente do deslocamento. Então, ó, velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo. O ΔS sobre ΔT. A velocidade é 2, então no lugar da velocidade eu vou colocar o 2. O deslocamento é o que eu quero descobrir. E o ΔT é 30 segundos. Agora eu posso pegar o 30 que está embaixo dividindo, passar multiplicando 2, vai ficar 60, que é igual ao deslocamento. Sabendo que o deslocamento é 60, no caso 60 metros, e eu tenho 20 andares, basta pegar esses 60 metros e dividir pela quantidade de andares, 20 andares. Simplificando, posso cortar o 0 com 0, 6 dividido por 2 vai dar 3. Ou seja, eu tenho 3 metros para cada andar. E assim eu fecho esse exercício. Bem, trazendo aqui agora o exemplo da IAR. A gente tem a seguinte situação. Um ônibus de 8 metros de comprimento, deslocando-se com uma velocidade constante de 36 km por hora, atravessa uma ponte de 12 metros de comprimento. Qual o tempo gasto pelo ônibus em segundos para atravessar totalmente a ponte? E a gente tem esse cenário aqui. Eu começo com o ônibus ali no comecinho da ponte, ele vai percorrer a ponte inteira, chegando lá no final, porém ainda não atravessando. Essa ponte tem 12 metros. E aí depois ele sai do outro lado e aí sim atravessando completamente. O que é importante nessa situação? O ônibus ele é considerado um corpo extenso. Nesse cenário, você precisa somar o próprio tamanho do corpo com o tamanho do percurso. Então, o nosso deslocamento vai ser, além dos 12 metros da ponte, eu ainda preciso andar mais 8 metros para sair do outro lado, que é o próprio tamanho do ônibus. Ficando com um deslocamento de 20 metros nessa situação. Como ele quer calcular o tempo, eu tenho que a velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Eu posso trocar o ΔT com a velocidade, fazendo ali uma multiplicação cruzada, e aí eu fico com o seguinte, o ΔT vai ser o deslocamento dividido pela velocidade. Nesse exercício, a gente já sabe que o deslocamento é 20. Então vai ficar 20 dividido pela velocidade, que o problema deu 36. Só que é 36 km por hora. E aí eu tenho um conflito de unidade. Para passar de km por hora para metro por segundo, eu preciso dividir por 3,6, ficando assim com 10. Então eu tenho 20 metros e 10 metros por segundo. Se eu cancelo o metro com metro, sobra só o segundo, que de fato é a unidade de tempo. Posso cortar o 0 em cima com 0 embaixo, e aí fica 2 sobre 1, que é o próprio 2, e a unidade é o segundo, que é o tempo do movimento. Beleza? Então tá aí o exemplo. Bem, agora o último exemplo. Um trem suburbano trafega 75% da distância entre duas estações a velocidade média de 50 km por hora. O restante é feito a velocidade média de v km por hora. Se a velocidade média entre as estações é de 40 km por hora, então o valor de v é quanto? Nessa situação, eu vou fazer aqui uma representação inicial, né? Então eu tenho um ponto A onde eu vou começar, tenho um ponto B onde eu vou terminar. Eu sei que 75% do caminho eu vou fazer com uma velocidade média de 50 km por hora, que é o que está no texto. Então, eu vou fazendo essa representação.
E os outros 25%, né, que é o que falta para completar 100, eu vou percorrer com uma velocidade v, v km por hora. Então tá aí essa representação inicial. E saindo de A para B, fazendo o percurso inteiro, eu tenho uma velocidade média de 40 km por hora. Então essas são as informações que foram passadas no texto. Bem, eu sei que a velocidade média vai ser o quê? O deslocamento, velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Agora, esse deslocamento total eu não sei qual é e o tempo total também não. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar calcular o tempo necessário para percorrer aqueles 75% e também o tempo necessário para percorrer os outros 25%, que é o que eu vou chamar de T1, que vai ser a primeira etapa, e T2, a segunda etapa. Bem, como eu posso trocar o ΔT e o V de posição, eu posso dizer que o ΔT vai ser o ΔS dividido por V. Então, no caso, o ΔT1, que vai ser o nosso tempo 1, vai ser 75%, que eu posso escrever como 0,75 do deslocamento, dividido pela velocidade, que a velocidade média ali era o 50. Então, dividido pelo 50. Esse vai ser o meu tempo 1. Em compensação, o tempo 2, vou botar ele aqui do lado, T2, vai ser agora o 0,25 vezes o ΔS, e isso dividido pelo V, que é a velocidade dele naquele pedaço do percurso. Agora, somando o tempo 1 com o tempo 2, eu teria o tempo total. Então, o que eu posso fazer? Eu sei qual é a velocidade média total. Velocidade média é 40. O meu deslocamento total é o ΔS. E o meu tempo total é a soma do T1 mais o T2. Então, como é que eu vou montar isso aqui? 40 vai ser igual ao deslocamento dividido pelo o T1 vai ser 0,75 ΔS dividido por 50 mais o T2, que vai ser 0,25 ΔS dividido pelo V. Ok? Eu posso pegar esse denominador inteiro que está aqui, ele todinho, e passar para o outro lado multiplicando. Então eu teria o seguinte, vou botar isso aqui no final. 40 que multiplica 0,75 ΔS sobre 50 mais 0,25 ΔS sobre V. Passei o denominador todo para o outro lado multiplicando. E isso vai ser igual a o deslocamento. Certinho? Tudo certinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu posso pegar e aplicar a distributiva. 40 vezes 0,75 ΔS e o 40 vezes o 0,25 ΔS. Então, aqui eu posso cortar o zero dessa primeira etapa, né? Só que eu estou cortando o zero só com a primeira multiplicação. Vai ficar 4 vezes 0,75 ΔS sobre 5, né? Já fazendo aquela simplificação. Mas, agora, o 40, no caso, vezes o 0,25, aí vai dar 10, né? Vai passar um zero para o lado, vai ficar 4 vezes 2,5, que é 10. Então, 10 ΔS sobre V, e isso é igual ao ΔS que está do outro lado. Tá vendo que aparece ΔS em todas as etapas? Então, você pode simplificar. Ó. Corta o ΔS, corta o ΔS, corta o ΔS. Do outro lado vai ficar o número 1. Então, aqui, né, nessa etapa aqui agora, ó, eu posso fazer o 0,75, eu posso dividir ele por 5, que vai dar 0,15. Então, eu vou ficar com, deixa eu botar aqui de vermelho de novo, 4 vezes 0,15 mais 10 sobre V é igual a 1. O 4 vezes o 0,15 vai ficar 60, né? 0,6. Então, 0,6 mais 10 sobre V é igual a 1. O 0,6 que está aqui somando, eu posso passar para o outro lado subtraindo. Então, vou ficar com 10 sobre V é igual a 1 menos 0,6. 1 menos 0,6 vai dar 0,4. Então, 10 sobre V é igual a 0,4. Posso trocar o V e o 0,4 de posição e fico com 10 dividido por 0,4, que é igual a V. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, vai ficar 100 sobre 4, que é igual aí, no caso, 25 km por hora, que é a nossa solução final. Então, passando aqui, ó, novamente, para a gente ver todas as etapas do problema. E aí a gente finaliza com o 25 km por hora como resposta final.
Bem, pessoal, eu tive um probleminha ali com o vídeo, eu tô tendo que regravar essa parte dos propostos, tive um problema no áudio. Aqui são só os exercícios propostos, né, essa parte final. Eu recomendo que vocês pausem, leiam com calma, tentem fazer todas as questões e eu vou botar o link para a resolução de cada uma delas, vou fazer a resolução de cada uma separadamente para vocês poderem assistir, mas já vai estar postado assim no momento que eu postar esse vídeo. Então tenta fazer, tá? Uma dica para esse problema é converter aqui o tempo tudo para a mesma unidade para poder resolver. É uma questão fácil, só um pouquinho trabalhosa a divisão. Essa questão do ITA aqui, ó, interpretação gráfica, a gente pode analisar esse gráfico a partir da inclinação da reta, já que ele está pedindo a velocidade média. Esse probleminha da iPhone de 2016, a gente pode trabalhar o nosso deslocamento aqui, ó, o raio médio da Terra. Como a gente vai ter que dar essa volta na Terra, a gente pode pensar no deslocamento como comprimento da circunferência. Também uma dica aí para resolver. Essa questão do ITA, a gente pode fazer o desenho, que aí facilita bastante a visualização. Vocês vão ver que geometricamente a gente cai num triângulo retângulo. Essa questão do ITA, também aqui uma questão de 75, a gente tem aqui a função posição. Se você derivar essa função, da função posição, você chega na função velocidade, que você vai conseguir resolver mais fácil aqui o exercício, uma vez que a gente precisa dessa função da velocidade. Não é um problema complicado não. Todos eles já estão com resolução, então eu vou deixar o link aí para vocês poderem acessar. Essa questão do ITA, isso aqui já começa a trabalhar um pouquinho mais. A questão do ITA aqui de 2009. Esse problema aqui é para quebrar bastante a cabeça. A resolução que eu montei foi uma resolução baseada em um gráfico. Vocês vão poder conferir lá depois, mas essa aqui é para quebrar a cabeça. E por último, essa questão da Olimpíada, a Olimpíada Ibero-Americana de Física, questãozinha do Senhor Gutierrez. Tenta fazer todas, tenta fazer com bastante calma e depois dá uma checada lá na resolução. Valeu, rapaziada! Meu querido, se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, eu só peço que você curta esse vídeo, que se inscreva no canal. E se quiser ajudar na manutenção desse tipo de playlist, eu deixei um QR Code aqui também na tela. Valeu, um abraço, tamo junto!